Amados, abra sua Bíblia hoje, vamos compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de compartilhar com você. Está em João, no capítulo 2. João, capítulo 2. Esse texto é muito legal, eu gosto muito, porque registra ali o primeiro milagre de Cristo. Primeiro milagre de Cristo aqui. Quem é que se recorda aqui do primeiro milagre de Cristo? Alguém já sabe qual que é? Se eu perguntar aí, você responder? Pois é, para quem não sabe, e aliás é um dos milagres mais polêmicos, né? Quando você vai estudar sobre alcoolismo, sobre bebida alcoólica, pode, não pode, esse texto, muitas pessoas o utilizam, né? Ou tentam trazer ele como justificativa de que pode tomar o vinho. Mas a pergunta é, pode ou não pode tomar um vinhozinho? O que vocês acham? Isso será tema para uma das aulas do Logos, que acontece toda terça-feira aqui na igreja, amém, amados? Os estudos, e vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, tá? O que a Bíblia pensa sobre isso e tudo mais, ok? Mas não é isso que a gente vai responder hoje. Nós vamos falar nesse texto que vai tocar, que é o primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho. E primeiro eu vou fazer a leitura e em seguida nós vamos discorrer sobre o texto. A Bíblia diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia, ou Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua não tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, os que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas, né? Aqui uma linguagem para se referir à quantidade ou medida. Tem outra tradução que fala diferente? Tem alguma outra tradução aí que fala diferente? Fala sobre a litragem? Não? Todo mundo está metretas? Qual é? Fala o quê? Litros, né? Então é isso que quer dizer, tá bom, amados? Muito bem. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Para quem não sabe, aqui o mestre-sala é o organizador da festa, ou cerimonial, o que estava responsável pela organização do evento, amém? Então disse, tirar. Eles assim o fizeram. Então o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora ou soubesse os serviçais que tiraram a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Esse texto aqui, muito bacana, né? Imagine só, você numa festa e Jesus ali transforma, né? Imagine só, você não gastar dinheiro com nenhum tipo de bebida, e aí Jesus está lá na festa e transformar, que não era o caso, ele já tinha feito um investimento, mas a grande verdade é que o que ele tinha feito era de forma limitada e tinha acabado. Mas alguns pontos me chamam a atenção nesse texto e eu gostaria que você refletisse comigo. Aqui está falando de um casamento, e o casamento, amados, nós temos que, quando nós olhamos para o casamento, eu que como DJ atuei muitos anos tocando em casamento, e uma das certezas que eu tinha é que todas as vezes que eu me reunia com os casais, os noivos, os propensos a se casarem, estava nítido no olhar deles que era o sonho deles, era o desejo
desejo deles, era o que eles mais queriam. Ou seja, eles estavam fazendo de tudo para sair perfeito. Não foi uma nem duas vezes que a noiva trouxe um playlist de música e falou: DJ, eu quero que você toque essas músicas, porque essas músicas não podem faltar na minha festa, porque se você tocar essas músicas vai ser perfeito. Então eu acompanhava muitos processos de muitos noivos, e o cerimonialista, ele tinha esse trabalho, ou tem esse trabalho até hoje, de organizar a festa para quê? Que tudo saia perfeito. Esse é o trabalho dele. Então o casamento aqui, amados, simboliza um sonho, um projeto que várias pessoas estavam envolvidas. Era um projeto, um plano aonde a partir daquele momento ia mudar a vida daqueles camaradas. O casamento simboliza projetos, sonhos, algo que alguém planejou para viver. E aqui nós podemos trazer, eu gostaria que você refletisse em algumas áreas. Bem provável que você já fez planos em alguma área da sua vida. Talvez você planejou uma empresa, você sonhou o que ia acontecer com aquela empresa, você tinha já no seu coração exatamente aquilo que ia acontecer. Talvez você já projetou um filho, talvez você já projetou a faculdade. Quantos projetos talvez algum dia você empreendeu? E esse casamento chama a atenção que a Bíblia diz que o diferencial de muitos casamentos, amados, e de sonhos, de projetos, é que muita gente comete um erro, faz o oposto disso aqui, ó. A Bíblia diz assim, olha só, a mãe de Jesus estava ali. Esse primeiro ponto aqui, a mãe de essa informação que se refere de uma pessoa que estava no evento, traz algumas características. Quem era Maria? Maria era a serva do Senhor, que tinha aceitado o chamado. Outrora nós falamos disso aqui em um dos cultos. Era uma serva do Senhor, é alguém que seguia Jesus, alguém que estava além, claro, de ser mãe, mas ela era considerada uma mulher cheia de graça, cheia do Espírito Santo, alguém que servia ao Senhor, que estava com o coração no reino. E sabe o que acontece, gente? Muita gente empreende, projeta, planeja, sabe? Mas nem mesmo pessoas conectadas a Deus, as pessoas chamam para dar uma opinião ou dar orientação. Chama todo mundo, menos alguém que tem uma conexão com Jesus. Sabe? Muita gente poderia ter evitado muitos problemas se antes de fazer qualquer situação, de se mover em direção a um sonho, convidasse alguém que tenha conexão com Deus. E interessante, você nesta noite é alguém como Maria? É alguém que representa Jesus? É alguém que tem uma conexão com Jesus e de repente pode ser uma voz profética para impulsionar alguém em um sonho, para estar ali? Porque, amados, nós olhamos o papel de Maria neste evento, foi de extrema importância. Porque olha, Jesus, quando ela questiona Jesus, fala assim, Jesus, acabou o vinho. Jesus, ele fala assim, olha, mulher, e essa expressão muitos, quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, Jesus foi grosso, né? Imagina alguém falando assim, né? Mulher, não é a hora. Na hora, é isso que vem na minha cabeça. Mas aí a gente vai estudar um pouco. Jesus, quando ele usa essa expressão, ele na verdade é uma expressão lá cultural daquela época, que significava senhora, né? É uma expressão de muito respeito. Minha senhora, senhora, sabe? Quando você se refere a uma pessoa nesse sentido, você está sinalizando que você tem respeito. E era isso, Jesus não foi grosso, amém, amados? Jesus respondeu como senhora, né, minha amada, minha respeitada e tudo mais. E aí, amados, Maria, ela verifica algo que não está de acordo, ela compreende aquele momento e vai pedir ajuda a quem poderia ajudar de verdade. Então, entende o diferencial quando nós temos alguém da parte de Deus na nossa vida? Que esta pessoa, bem provável que ela vai identificar e ela vai procurar ajuda por você. Olha só, o noivo, nesse primeiro momento, ele não fica sabendo. Aliás, eu acho que ele nem ficou sabendo que acabou o vinho. Talvez alguém contou depois.
Talvez alguém contou, bem provável, falou: rapaz, então, deixa eu te falar, acabou o vinho, daí Jesus e tal. Aliás, foi registrado, né? Mas, se ele não tivesse convidado Maria... Mas a Bíblia diz mais, que além de ele convidar Maria, olha lá, Jesus e seus discípulos foram convidados. Amados, imagine só, vamos imaginar esse contexto aqui. Está todo mundo no casamento, festa, muita alegria. Casamento é alegria, é ou não é, amados? Quem já se casou aqui e fez uma festona? Né? Eu tive o privilégio de ser muito abençoado. Meu casamento foi muito abençoado. Nós tínhamos lá em torno de 300 convidados, tudo na festa. Ai, pastor, você é rico, né? Não nada, mas ganhei tudo, mas ganhei tudo. Até a gravata deu pra gente viajar ainda. Glória a Deus. Se você está assistindo e foi no meu casamento, né? Você foi bênção demais. Então assim, mas tudo, mas desde o alimento, a decoração, nós ganhamos tudo. E foi uma festa muito grande. Imagine só, amados, no meio da festa, simplesmente, sabe? Porque o vinho, naquele contexto ali, ele significava alegria. Era o que trazia alegria para a festa. Então o vinho acabado do nada significa todo mundo para os cantos. Acabou a festa. Mas algo muito legal é que nesta festa, neste sonho, neste projeto, havia um convidado especial. Não só um convidado, uma convidada, um convidado especial e seus discípulos. Jesus estava na festa. Jesus estava no empreendimento. Jesus estava no projeto. Então nós precisamos compreender que Jesus, amados, Ele garante a alegria daquilo que você projetou. Sabe, talvez você passe um dilema com eu que tenho uma filha pequena, às vezes eu vejo em situações que ela não está legal e traz um clima para casa, o fato dela não estar bem. Só que eu não me esqueço que Jesus faz parte do meu projeto. E eu vou pedir ajuda para aquele que pode solucionar. Sabe, antes mesmo nós podemos fazer, claro que, como eu já disse, existe cura liberada para os médicos, entre outros, médicos estão aí, é de Deus, amém? Mas remédio é de Deus, tome remédio, pelo amor de Deus. Agora, Jesus é o meu Senhor. Jesus é quem garante a minha paz, a minha tranquilidade. Então quando nós às vezes passando algum dilema, nós temos que nos atentar para isso. Peraí, eu tenho um convidado especial. Eu tenho alguém que vai perceber o que eu estou vivendo, o dilema. E esse convidado especial, por alguém que tinha uma sensibilidade, estava pronto para agir, para trazer a alegria de volta. Talvez você está aqui nessa noite, ou está assistindo essa live, e já tem um tempo que aquilo que você projetou, ou aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou para ser motivos de sua alegria, talvez hoje é motivo de tristeza. Talvez hoje você olha e no seu coração o que vem é decepção, é tristeza, chateação, mágoa, ferida. Sabe, mas Deus através dessa palavra está dizendo: olha, se Jesus faz parte da sua vida, Ele pode trazer a alegria de volta. Um vinho novo. Porque se nós olharmos as características deste vinho, que estava sendo servido, lá o mestre sala, alguém que estava observando, falou assim: olha, este vinho que você serviu, por último, normalmente todo mundo serve o melhor no primeiro, que aí todo mundo fica embriagado, né? E aí o pessoal, normalmente o pessoal já no final, eles não querem saber se vinho bom ou vinho ruim, eles estão, né? E aí vem o vinho ruim. Mas não, você fez o contrário. Então imagine só, amados, esse vinho que Jesus então transforma, essa água que é transformada em vinho, que Jesus ali então gera, esse vinho era melhor do que o melhor dele que ele estava oferecendo. Ou seja, já era um vinho de primeira, que ele ofereceu de primeira, mas só que o dele era melhor, a ponto de ser identificado, isso era muito melhor. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Olha, se você compreender nesta noite que Jesus, Ele pode renovar esta área da sua vida, saiba que se você foi feliz um dia, não é nada comparado ao que Ele vai derramar.
esse vinho novo garante para você uma alegria e um novo tempo, um novo momento que você ainda não experimentou. E o legal do texto, a Bíblia diz assim, olha, Jesus lhe disse, mulher, né, depois que ele diz, olha, por que você está se preocupando? Ainda não é chegada a minha hora. No versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Sabe o que é interessante? E tem um paralelo aqui com um grande homem de Deus que a gente pregou recentemente, falou sobre José. A Bíblia diz que quando estava vivendo um momento de crise, né, uma situação difícil, estava prestes a viver uma situação difícil, o faraó, depois que ele revela o sonho dele, depois que tudo é orientado para ele, é revelado e confirmado que Deus era com José, a ponto do próprio faraó declarar, ele vira para o povo e fala assim, olha, fazei tudo que José orientar. Porque José, ele representava a presença de Deus em um ambiente que muitas vezes Deus nunca era lembrado, porque o povo egípcio não adorava a Deus. Mas ali havia um reconhecimento de alguém que estava na direção de Deus e podia mudar aquela realidade. Então o faraó fala isso sobre José. E aqui Jesus a mesma coisa. Maria fala assim, olha, façam tudo que Jesus orientar, porque Ele pode mudar essa realidade. E o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não existe possibilidade, amado, de você mudar uma realidade, de você simplesmente ver o agir de Deus ou o milagre de Deus querendo fazer do seu jeito. Querendo falar, não, mas se quer ver, eu vou falar um negócio para você aqui. Não, eu não preciso falar com Deus, eu não preciso orar a Deus. Se eu fizer um empréstimo, eu resolvo a situação. Se eu falar com os fulano, eu dou um jeito, eu dou um jeitinho. E a grande verdade é que um abismo puxa o outro abismo. Mas se nós compreendermos como cristãos que Jesus é necessário, Jesus é tudo que nós precisamos para entrar naquela situação que nós estamos vivendo, talvez que a ponto do nosso sonho, dos nossos projetos irem água abaixo, ou seja, acabar, a alegria já não existe mais. Se nós entendemos que Jesus pode mudar a realidade, e nós deixarmos Ele agir e fazer da forma que Ele orientar, nossa vida será mudada. Existem coisas que estão na nossa vida que a gente carrega há anos e não entende por quê? Porque muitas vezes é exatamente por isso aqui, ó, nós queremos fazer do nosso jeito e não queremos fazer exatamente como Jesus. Se os servos ali, a Bíblia diz, olha, estava ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada um levava 2 ou 3 litros. Jesus disse aos serviçais, encheis os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Talvez Deus já falou para você no seu coração, olha, esta realidade para ser mudada, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa pagar um preço, você precisa se dedicar mais à palavra, você precisa se calar mais. São quantas orientações que o Senhor passa para a gente, quantas orientações. Mas sabe o que existe um negócio que muitos cristãos ainda acabam levando o pau da vida? Existe um negócio chamado soberba da vida. Falei domingo passado sobre Saul. Não, peraí, não é bem assim. Talvez, eu já ouvi aquele, é claro que os orientadores orientam, né? Em vez de quebrar o cartão, né? Aprenda a lidar com os cartões de crédito, correto? Mas às vezes, amado, Deus manda quebrar o cartão, né? É claro que nós deveríamos aprender, mas às vezes é melhor fugir da aparência do mal. E aí quando nós obedecemos a orientação do Senhor, talvez Deus já falou para você, olha, fidelidade, o que vai mudar a sua vida financeira, o que vai garantir que Satanás nenhum toque na sua vida financeira, é a sua fidelidade.
Talvez Deus já falou para você, olha, libera o perdão, está na hora de você perdoar, esquece aquilo que te feriu, esquece, porque eu vou mudar e você vai experimentar uma alegria nova. Então, existem coisas que já estão liberadas por Deus, que Deus já garantiu para nós, como cristãos, que só depende de uma coisa: obedecer. Se Jesus falou que é para fazer isso, sim senhor, não senhor. Para Jesus, amado, não tem desculpa. Não, Senhor, vamos. Imagina esses camaradas. Fala, não, mas como é que é? Encher de água? Não, você não entendeu. É para fazer vinho. Como é que não vamos encher de água esse negócio aqui? Não vai dar certo. Muita coisa. Não, é muito vinho. Não, peraí. Tem gente que é assim com Jesus. Ah, não, mas é difícil demais. Eu tenho que orar. Não, moço, não, aí é difícil, você não entende. Eu não tenho tempo, não. É muito corrido. Não, leia a palavra. Eu sei, mas assim, é difícil. Você não entende a minha agenda. Você não compreende. E aí o tempo vai passando, e simplesmente as pessoas não veem o agir de Deus. Não vê o agir de Deus. Orientações de culto em culto, em ensino, é palavra. Deus usa as pessoas, sabe? Quantas vezes Deus já usou pessoas, eu estou conversando aqui, a pessoa está falando, às vezes nem serve a Deus, mas está lá falando, de repente Deus libera uma chave, uma palavra-chave ali. Pá! Eu entendi, Deus. Um dia Deus me deu uma palavra. Aliás, um dia eu estava orando, estava muito aflito sobre uma situação. Era um negócio que eu queria fechar, e eu estava muito ansioso. Eu queria fechar. Não, vai dar certo, já sei, porque aí se der, né? Nós somos mestres para imaginar como daria certo e para ensinar Jesus ou Deus a agir. Nós somos feras. Olha, se Jesus pegasse e Deus pegasse a nossa assessoria, misericórdia, né, amados? A gente acha que é os fera. E aí, não, vai dar certo. E aí um dia, amados, foi tão interessante isso. A minha esposa, no culto assim, e Deus, eu ia ministrar aquela noite, e eu já estava projetado o que eu ia ministrar, tudo certo, eu sei que eu vou pregar, beleza. De repente eu olhei eu cheguei lá na minha casa assim, aí minha esposa falou, amor, ela me chamou para fazer algo que eu adoro. Ah, como eu amo falar sobre flores, plantas. Amados, eu não amo, tá? Eu não adoro. É difícil, porque eu não compreendo muita coisa. Eu fico feliz quando ela fica feliz, né? E tipo assim, por exemplo, hoje ela está mostrando uma orquídea. Aí tinha duas, eu falei assim, amor, por que tem duas igual? Ela falou, porque você me deu duas igual. É da mesma. Eu falei, ah, tá. Então agora, a próxima vez que eu for comprar uma orquídea, porque eu sei que ela ama orquídea, o que eu vou pensar? Eu vou olhar todas as orquídeas que ela tem, e agora eu vou prestar mais atenção quando ela mostrar. Olha, amor, acabou de brotar. Aí eu vou, opa, essa aqui é a vermelhinha. Não, essa aqui é a amarelinha. Essa aqui eu já não posso dar mais, porque eu já tenho. Amém, mano? Mas olha só. E ela foi mostrar as plantas. E ela olhando, ela falou assim, olha, amor, essa aqui. Olha essa aqui, amor. O que eu fiz? Eu peguei e podei ela. Há um tempo, acho que mais ou menos alguns meses. E olha só, ela está dando flor. O Espírito Santo falou, poda. Eu estou te podando agora. Aí veio a palavra do meu coração, o texto. Jesus fala sobre poda. Aí ele falou assim, ministra sobre isso no culto hoje. Eu falei, mas Deus, eu já preparei a palavra, já está tudo certo, e eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E daí todo empolgado. E Deus falou, não, eu quero que você fale sobre poda. Eu falei, mas não dá tempo para mim estudar. Ele falou, dá sim, vai lá agora. E aí ele começou a liberar a palavra no meu coração, beleza. Fui lá, meditei no texto e tal, Deus já liberou, beleza. Falei, nossa, legal. Fui lá ministrar, e ministrando sobre poda. Então, amado, porque Deus poda, e quando Deus poda é para o crescimento e tal, e tudo mais, né? Tremenda palavra. Falei, nossa, Deus, né? Nossa, que palavra, Deus, revelada mesmo. Glória a Deus por isso. Só que no finalzinho, quando eu fui orar, e aí aquele momento, louvor e tal, Deus falou assim, você prestou atenção no que você pregou? Eu falei, sim, Deus, foi, né? Foi maravilhoso o que o Senhor fez aqui nessa noite. Eu falei, então, é para você essa palavra. Aplica. Eu estou te dando um tora
não vai rolar do jeito que você planejou. Aí eu fui atrás, não deu certo. E quando não deu certo, eu já entendi. Quando eu fui seguir o roteiro normal, não deu certo. Não dava certo. Aí o Espírito Santo, poda. Eu estou podando. Porque quando eu estou podando, porque quando você fizer de novo, ou tentar de novo, ou de outra forma, por outros caminhos, vai dar muito certo. E vai prosperar. Eu falei, uau. Então, amados, Deus, Ele passa o tempo todo nos orientando. E às vezes nós falamos, guia-me, Senhor, me orienta, fala comigo, Deus, eu sou teu, tu és meu e tal. Eu não entendo porque que isso está comigo, eu já estou tantos anos desse jeito. E às vezes são coisas que nós carregamos no coração, sabe? Olha, não passa, olha, tem coisa, não dá certo, não sei o quê. Dica para você nessa noite: para e ouve Jesus. Ele sabe como dar certo. O seu certo às vezes não é o certo de Jesus. Aquilo que você acha, que pensa que é, que já projetou, seria tão bom. Às vezes você acha que a solução é tal coisa. E às vezes o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite: olha, eu é que sei, eu que tenho bons pensamentos sobre vós, eu é que sei o que é melhor para você. Para de se debater, para de tentar do seu jeito, para de fazer do jeito que você acha que é o certo. Está na hora de ouvir Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqui tem uma bênção liberada sobre a obediência. Depois que a orientação que Ele dá, que Jesus passa para os seus discípulos, em seguida a Bíblia diz que depois que é colocado, e eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse que os serviçais que tinham trago a água, chamou o noivo. E aí disse para ele, falou: olha, todo mundo serve o melhor no começo e o pior no final. Sabe o que é interessante aqui? Para a gente já orar, convidar o Ministério de Louvor aqui. Sabe o que é interessante? É que depois que eles vivem um momento de obediência, sabe? Esse alinhamento acontece, um milagre acontece naquela noite, naquele momento, que talvez poderia ser um momento de tristeza. Como que os noivos iam se sentir diante dos convidados? Depois que eles vivem tudo isso, o mais interessante é que as pessoas perguntavam para ele. Aqui o mestre chega para o noivo e fala assim: como assim? Por que é tão diferente com você? Foi isso que ele perguntou. Falou: olha, todo mundo faz desse jeito. Todo mundo, o casamento é de um jeito, é arrebentado, não dura muito tempo. Quando acontece uma situação assim, mas com vocês é diferente. Todo mundo tem muita dificuldade na empresa, quebra, mas vocês se levantaram e Deus mudou a realidade de vocês. Por quê? O que aconteceu que é diferente? Sabe, pergunta sobre a sua vida, amados. As pessoas vão chegar e falar assim: nossa, você sofreu, viveu tanto dilema, tanta crise, tanto problema, você foi tão ferida, tão ferido, mas você é diferente. O que acontece com você? E você vai poder declarar, olha, eu tenho um convidado especial na minha festa. Eu convidei Jesus para fazer parte de tudo que eu vou empreender, de tudo que eu projeto. No meu casamento, Jesus faz parte. Na criação dos meus filhos, tem um monte de pai perdendo o coração do filho aí, porque simplesmente Jesus não faz parte. Um dia uma pessoa chegou na minha casa, passou uma manhã na minha casa, e a Sara acordou, e ela acordando já ouvindo 3 palavrinhas, e aí a pessoa falou assim: nossa, vocês já fazem uma lavagem cerebral na criança, né? Só Jesus na cabeça dela. Falei: mas é claro, Jesus é que manda na minha vida. Você acha que com ela ia ser diferente? Vou colocar o que aí para ela? Interessante, hein? Não compreendia. E aí vai perdendo o filho no trabalho. Não tem problema. Não, deixa do jeito que tá bom. E não sei o que, depois não entende quando as coisas não dão certo. Está na hora de colocar Jesus em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, amém, amados? E você, talvez nessa noite, que já não experimenta há um bom tempo a alegria no seu casamento, no relacionamento com os seus familiares, no relacionamento com o seu trabalho, não importa. Deus quer nesta noite derramar um vinho novo sobre
sobre a área da sua vida, várias áreas. Aquilo que Deus colocar no seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Fique em pé nessa noite. Vou falar algo aqui que muitos podem até se escandalizar, mas a grande verdade é que tem muita gente dentro de igreja, muitas igrejas, está dentro de igreja, mas Jesus não faz parte. Está dentro da igreja triste, abatido, ferido, machucado, já não consegue amar Deus, já não consegue adorar Deus, já não quer saber de Deus, dentro da igreja. Só não sai e não sabe nem porquê. Se perguntasse, por que você não sai? Rapaz, nem sei por que eu não saio. Mas a grande verdade é que já não tem alegria. Mas Deus quer derramar uma alegria nova no seu coração nessa noite, amém, irmãos? Deus quer renovar o amor dele na sua vida, e o amor que você tem por Deus no seu coração. Sabe, aquela paixão eloquente, aquilo que você só desejava e só queria Deus, e compreendia Deus. Deus vai derramar um vinho novo sobre a sua vida, sobre a sua história. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a planejar, você vai voltar, vai restaurar aquilo que há de melhor na sua vida, amém, irmãos? E você vai sempre ter Jesus como convidado principal, é o que eu declaro na sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor ministra, eu gostaria que você pensasse, você colocasse neste momento os seus pensamentos no alinhamento, para verificar qual área da sua vida que você vai fazer a seguinte oração: Jesus, Deus, derrama um vinho novo em tal área. É você e Deus, amém, amados? Fale com o Senhor, pense na sua vida agora, pensa na sua caminhada, pensa no seu casamento, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, no relacionamento amoroso. Eu não sei, talvez eu não sei a área que você precisa, mas você sabe a área que você precisa de um vinho novo da parte de Deus. Aleluia, Deus. Fale com o Senhor, irmãos.